Seguindo naquele mesmo dia mais tarde, Carmila estava zoando e rindo que sua bela aura trouxe esses espíritos menores para o hospital. E Zenos até teve uma ideia, que seria muito melhor os dois andarem juntos por aí, para evitar esse tipo de situação. E ela ficou bem surpresa com este pedido, porque normalmente espíritos são monstros desprezados pelas pessoas. E apenas chamou Zenos de estranho, mas gostou muito dessa ideia e iria o acompanhar. No dia seguinte, Cresson estava sendo elogiado pelos seus grandes feitos com os mortos-vivos da noite anterior. Mas, dadas suas capacidades, o aluno especial Zenos não foi capaz de mostrar as habilidades, então não iriam o recrutar e Cresson estava livre para ir. Porém, Cresson decidiu contar que Zenos também foi impressionante. Na verdade, foi ele o responsável por derrotar a Horda e o Rei Zumbi. E do lado de fora, nem ele sabia do porquê decidiu contar isso, podia ter ganhado todos os créditos. Mas agora, pelo menos, o aluno especial estava em débito. Com isso, Goldran convidou Zenos para a facção. O extermínio dos mortos-vivos foi atribuído a Zenos, e foi algo impressionante. Assim, eles superaram o primeiro obstáculo. Agora teria a entrevista com o professor Goldran, e só de pensar nisso já estava incomodando Zenos. Ernário explicou que Goldran detém muito poder político, e mesmo sendo um curandeiro de elite, não tinha tanta influência quanto ele. E apenas desejaram sorte, e assim Zenos foi de encontro com o vice-diretor. E ao lado dele estava o secretário. Goldran foi direto e questionou o que Zenos poderia fazer, e ele respondeu que curar. Afinal de contas, ele é um curandeiro, e curandeiros curam, com a cura, né? Mas isso não agradou tanto assim Goldran, porque todos os curandeiros podiam fazer isso, queria coisas diferentes, pessoas impressionantes. Ainda explicou que curandeiros têm muita influência no país, é a classe dominante que manda em tudo, e queria criar uma força para liderar o futuro. E em sua facção, todos vão ser recompensados, claro que precisam entregar um excelente trabalho. Ainda explicou que nem todas as vidas possuem o mesmo valor, então é lógico que pobres e ricos têm uma qualidade diferente de atendimento. E perguntou se ele poderia reproduzir o mesmo círculo mágico que fez em suas aulas, já que falaram tanto sobre isso. Assim, entregaram uma folha para Zenos, e ele começou a desenhar. Ele apenas perguntou o que isso representaria, e Goldran afirmou que isso era o quanto seu conhecimento sobre a cura representava, o quão fundo eram suas raízes. Ao ler o Círculo Mágico, mencionou que era extremamente fascinante tudo isso. Nunca viu uma aplicação dessas, e ele também sabia lidar com os fundamentos, e que poderia começar a trabalhar na facção já no dia seguinte. Então, na manhã do próximo dia, a gangue do Golden estava passando, e era muita gente, tipo, gente pra caramba mesmo, fazia fila. Cresswell mandou entrar na fila logo cedo, e pediu para aprender a seguir as regras, e que também o indicou para a posição, por isso queria ganhar os créditos. E Zenos perguntou do porquê dessa fila toda, e explicaram que era um costume de Goldran. Ele fazia isso todos os dias para verificar os pacientes do hospital. Fazia isso para impressionar os pacientes nobres, além porque todos eles eram da alta classe. E ao ir checar, ele estava examinando um paciente que tinha uma torção no tornozelo, e avisou que 3 seriam o suficiente. Então começou a entoar a magia de cura em suas mãos, e 3 de seus seguidores tiveram sua mana diretamente sugadas. Assim ele conseguiu criar um orbe de cura que rapidamente melhorou o tornozelo daquele homem na cama. O Prata voltou correndo para a fila da facção e perguntou para Cresson que tipo de magia era aquela. E ele ficou indignado que Zenos não sabia, mas era a especialidade de Goldran, a magia de transferência de saúde. Basicamente, ele transfere a força vital para curar outras pessoas, e quanto maior o ferimento, mais energia vital é necessário. A perda de energia vital era mínima no usuário, no máximo uma exaustão. E agora fazia sentido do porquê ele queria tantas pessoas na sua facção. Cresson confirmou que era por isso sim, mas ele também queria ser o diretor, e o atual diretor, Shao Bard, vai se aposentar muito em breve. E no ritmo atual, Goldran vai vencer as eleições para ser diretor. Zenos agradeceu e ainda elogiou que Cresson era bem gente boa, e isso o deixou um tanto envergonhado. Então perguntou se conhecia algum tal de Alfred. E Cresson revelou que este cara desapareceu depois de jantar com Goldran. Ainda mencionou que esses jantares eram super especiais, ele só convidava os favoritos da facção. Com isso, nesse dia mais tarde, o Prata entregou os resultados da sua investigação para Leonardo. E com isso, ele sugeriu que Zenos deveria participar de um desses jantares especiais.
e pagaria até uma taxa extra por este trabalho. Então, vamos até a clínica de Zenos, e Ling estava invadindo no meio da noite. Isso porque ela queria ir até lá para ver a cama que Zenos usava, só para sentir o cheirinho dele no meio da noite. Mas na madrugada acabou encontrando com Sofia, e ela estava lá para fazer a limpeza. E bom, por último, quem chegou foi a esquisita que queria limpar a clínica também. Os neurônios das três são interligados. Pelo menos ele não precisava se preocupar com a limpeza deste lugar. Então, voltamos até o Hospital Real, e Cresson estava cuidando do cachorrinho do professor. Essa era a sua utilidade na facção. Contou que Golden estava se reunindo com os 7 grandes nobres para tentar alguns favores, e estava com inveja disso, porque queria crescer na facção também. E ao ser promovido na facção, estaria rodeado de luxos, mulheres e dinheiros. Mas Zenos estranhou, perguntando qual o sentido de ser um curandeiro que não usava cura e só queria viver no luxo. Cresson revelou que tudo isso era fachada. Sinceramente, também desejava tudo isso quando começou, mas a cura não era absoluta. Existia algo ainda mais confiável, chamado dinheiro. E de fundo apareceu o Sr. Bones, reclamando deste vira-lata de Goldram. E esse cara é o primeiro secretário de Goldram. E nem dava para acreditar nisso, sempre estava bêbado e vagando por aí, mas parecia ser um amigo antigo do vice-diretor. A cachorrinha nesse instante acabou escapando e foi em direção à estrada, e com isso saiu voando para longe porque foi atropelada por uma carruagem. Ela foi de Isekai. Cresson correu na direção para tentar curá-la, e até conseguiu, mas o bichinho estava parecendo um sabugo de milho, todo detonado, toda caidinha. Zenos chegou perto e utilizou da sua cura, e assim conseguiu até mesmo regenerar a pele e as cicatrizes que ficaram. E Cresson estava indignado, como que ele tinha toda essa delicadeza da magia de cura. E o bichinho já estava de olhos abertos, super de boa. No fim da tarde daquele dia, o Prata foi encontrar com o Min, e no meio do caminho ela se desculpou, isso porque não conseguia ajudar Hernado, e colocaram Zenos em um trabalho bem perigoso. E sabe que desculpas não serão suficientes. Zenos brincou que estava de boa, já estava recebendo para fazer isso, além de que, se não fosse por essa missão, não teria colocado seus pés no Hospital Real, e nem mesmo saberia mais informações sobre o seu mestre. E isso aliviou a preocupação de Umin, e até mesmo perguntou como que era esse tal mestre. E bom, Zenos nem sabia responder direito. Ele era bem suspeito, na verdade super suspeito, não dava para confiar naquele homem. Porém, o ensinou tudo o que precisava saber para poder viver e ser um curandeiro. Então, só está vivo e onde está por conta dele. O homem brincou que era a mesma coisa com Hernardo. Ele era o seu tio, então tinha um carinho muito grande por ele, mas já o considerava praticamente um pai. Nessa mesma tarde, Cresson correu em direção ao Prota, pedindo por socorro.